Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Dona Beija para o mundo. Patrono Agripa Vasconcelos. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada, em cima do tablado, foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é César Campos, um homem branco de cabelos curtos de tom castanho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul escuro e calça preta. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Mara Vasconcelos, uma mulher branca de cabelos lisos ondulados de tom castanho claro, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja blusa de mangas compridas estampada de preto e branco e calça preta. Usa óculos retangulares de aro em tons de marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Bruno Barbosa, um homem branco de cabelos ondulados curtos de tom escuro. Ele traja camisa de mangas curtas branca e calça jeans clara. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Estou aqui também para falar um pouco sobre a Dona Beija, sobre esse mito, sobre essa lenda e sobre como tudo isso impacta também questões associadas a direito, né? Aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, porque também sou advogado, professor, e acho que a importância da gente avaliar o contexto histórico, mas as lições e as memórias que isso traz para a gente, isso é muito importante. Então, muito obrigado. É isso, são as encruzilhadas, né, que mais uma vez a gente volta a debater. Vamos começar então com a Mara. Na verdade, a gente hoje nós não vamos ter nesse momento um mediador, a gente vai ter um bate-papo, uma conversa, mas é sempre importante que a Mara fale um pouquinho para a gente, ela que tem autoridade para isso, sobre a Agripa, essa figura fantástica que, de fato, revolucionou e que trouxe Minas Gerais, eu falo sempre isso, que o Agripa trouxe Minas Gerais para o centro de todas as discussões, né? Para o Agripa, as definições nacionais passavam por Minas Gerais, e ele trouxe Minas Gerais para esse contexto nacional naquela época, né, Mara? É verdade. Eu vou começar um pouquinho com o ano que o Agripa nasceu, como que foi a trajetória dele. Ele nasceu em 1896, na cidade de Matosinhos,
e ele teve 10 irmãos. Então, à medida que os meninos foram crescendo, eles sentiram necessidade de ir para outra cidade para que as crianças pudessem continuar os estudos. E o Agripa, então, foi com a família para Sete Lagoas e depois, no ensino médio, ele foi estudar no Instituto Granbury, de Juiz de Fora. E eu gosto muito de citar isso porque foi lá no Instituto Granbury que ele teve o primeiro contato com a literatura. Então, aí ele aprendeu a fazer as rimas, fazer os primeiros haikais, que são poesias de apenas uma estrofe, né, ter contato mesmo com a poesia. E os professores viram muito potencial naquele menino e sempre o incentivaram a continuar escrevendo, o que realmente ele fez. Então, ele seguiu os caminhos do pai, foi ser médico, estudou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e foi assessor residente do Miguel Couto. Hoje até tem um hospital lá no Rio, né? Miguel Couto, muito famoso. E ele foi um médico clínico geral muito competente. E o Miguel Couto falava que o Agripa tinha o diagnóstico na ponta dos dedos. Então, ele realmente levou sempre a medicina e a literatura em paralelo na vida dele. Porque, olha só, ele formou em medicina em 1920. No mesmo ano, ele publicou o primeiro livro de poesias. E foi justamente esse livro que abriu-lhe as portas para a Academia Mineira de Letras, né? Foi o mais jovem, né? Continua sendo, né? Você sabe, César, que até hoje ele carrega o título de mais jovem imortal da Academia Mineira de Letras, né? Então, ele era uma pessoa assim, que preocupava muito com o ser humano de uma forma muito holística, porque ele cuidava do corpo, através da medicina, e cuidava da alma, através da literatura. Né? Então, eu acho que isso assim, é uma coisa que toca muito a gente, né? Você vê como que ele era humano. Né? E, depois que ele formou, ele voltou para Sete Lagoas e se casou com Henriqueta Tolentino. Tiveram 5 filhos, e um dos filhos do Agripa é a minha mãe. Então, assim, é muito orgulho para mim ser curadora da obra dele, né? Porque eu levo o nome de Agripa a todo lugar que eu vou. Nós temos um grande projeto que chama Trajetórias do Agripa Vasconcelos, que eu até trouxe a exposição aqui em Araxá, né, César? Nós fizemos a exposição no Teatro Municipal para fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o escritor de Dona Beija, né? Porque a Beija, ela foi um personagem muito importante para essa região aqui, e o Agripa era tão apaixonado por ela, pelas mulheres mineiras, porque ele não escreveu só sobre a Beija, né? E ele vinha muito a Araxá, ele fazia tratamento de reumatismo, né? E acabou se encantando com a história dela e quis colocar no papel, no livro, para que isso ficasse para sempre, né? E é interessante porque o Agripa hoje ocupa as mais altas prateleiras da literatura brasileira. E, com isso, ele leva Minas Gerais junto, porque ele era um apaixonado pelo nosso estado. Né? E, em abril, nós fizemos o relançamento de 3 obras. Foram as 3 mulheres que ele escreveu, né? A Dona Beija, a Chica da Silva, lá de Diamantina, e a Dona Joaquina de Pompéu, da cidade de Pompéu, no centro-oeste mineiro. E o Agripa sempre falava de um ciclo econômico e de uma personagem. Né? Então, a coleção mais famosa dele, que é as Sagas do País das Gerais, é composta por 7 volumes, contando sobre todos os ciclos econômicos de Minas. Então, ele ia a fundo, né, nas pesquisas, nos recursos que ele tinha na época. Porque eu gostaria até que vocês imaginassem como foi a coleta de dados, né, que o Agripa teve que fazer para depois compor os seus romances, porque era uma época que ele não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Né? Então, não tinha celular, não tinha o Dr. Google, né, para a gente pesquisar, né, Bruno? Então, realmente,
foi uma coisa muito difícil. Então, o que ele usou? Ele usou da tradição oral, conversava com as pessoas mais antigas da cidade, às vezes tinha acesso a algum arquivo público, né, algum acervo, para ele, depois de coletar tudo numa cadernetinha que ele usava no bolso do paletó, ele, então, construía os seus romances. Mara, até a Maite Proença, no prefácio, no novo prefácio, Sim, ela sim. fala isso, ó, romance e história se ocupam de um material comum com arte, preenchendo os vazios que a história não soube registrar. Ou seja, onde não tinha a história oficial, estava ali o Agripa, estava ali a comunidade de Araxá, no caso de Dona Beija em especial, né, Bruno? A comunidade de Araxá sempre teve muito forte, né? Aquela oralidade que passou aí de pai para filho, de que a Beija era aquela figura, que a gente nem sabe se era tudo aquilo também, mas assim, ela é, por causa de Agripa, essa figura que o Brasil soube conhecer e conhece e ama, né? Para os romances históricos, é permitido uma pitada ficcional. Então, é lógico que aquelas lacunas que ele não conseguia preencher com as informações, naturalmente que ele colocava, né, a mente dele, que era muito brilhante, para preencher, para a história ficar bem atrativa para a gente. Realmente, os livros da Agripa são verdadeiras aulas de história, um virar de página. E quem gosta do gênero romance histórico não pode deixar de ler o Agripa Vasconcelos, né? Eu acho que uma questão que me chama a atenção, assim, quando a gente fala da Dona Beija, né? A gente tem uma sociedade muito machista, uma sociedade extremamente conservadora, muito presa às tradições, mas, ao mesmo tempo, ele revela na Dona Beija essa mineridade, essa força da mulher mineira. Então, é interessante porque, de alguma forma, a gente começa a observar, e através de outras mulheres também, que ele faz essas narrativas, ele constrói isso baseado nessas essências, né? Nessa mulher que ele reverencia, que ele admira. E aí, dentro desse contexto histórico, pessoal, eu acho que a gente fica com muita curiosidade, né? Você acha que teve alguma influência de pessoas próximas, de mulheres próximas a ele, que auxiliaram na construção de algumas características dessas personagens, nesse aspecto do preenchimento das lacunas? Não, na verdade, não, né? Porque eu acho que o Agripa quis escrever sobre essas mulheres pela força que elas tinham nas regiões que elas viviam. Né? Um outro exemplo também que a gente pode dar, embora aqui a gente queira dar ênfase à Dona Beija, mas a gente também tem a Chica da Silva, de Diamantina, que foi uma escrava que se tornou a rainha do Tijuco, levada pelas mãos do contratador João Fernandes, que caiu de amores por ela. Então, ela também tinha uma representatividade muito grande ali. Né? E a mesma coisa, assim, a Braba, né? Lá em Pompéu, também ela foi a matriarca do Centro-Oeste mineiro. Ela sustentou, quando a corte veio para o Brasil, ela sustentou a corte durante 20 anos, porque o pessoal no Rio de Janeiro não tinha estrutura, né, para receber aquela quantidade de pessoas. Então, ela mandava os escravos correio, mandava todos os suprimentos da fazenda para sustento da corte. Então, você vê que cada mulher que ele apaixonou para fazer os romances tem o seu significado próprio, né? E, através da oralidade, ele foi compondo os romances, contando a história de cada uma. Agora, a Beija é especial, né? Principalmente porque nós estamos aqui em Araxá, mas a Beija foi uma mulher que viveu fora do seu tempo, né? Ela foi uma mulher que usou de toda a sua beleza, do poder de sedução, para convencer os homens a fazer todas as suas vontades, né? Então, ela era uma mulher muito poderosa, né, que usava desses recursos, e ela só se relacionava com os poderosos da época. Né? Então, dizem que ela era amada pelos homens e detestada pelas mulheres da sociedade da época. Né? Mas por isso, porque realmente ela tinha muito poder.
E é atribuído a ela a devolução do Triângulo Mineiro para Minas Gerais. Vocês sabem dessa história, né? Então, como eu expliquei no princípio, o Agripa escreveu sempre sobre um ciclo econômico. E esse é o ciclo do povoamento, só para a gente deixar... Isso que eu ia falar agora. E a Beja, ele retrata sobre o ciclo do povoamento. Por isso que ele cita esse caso do retorno do Nariz de Minas para o nosso mapa. Né? E a Beja, eu não sei se vocês já leram o romance, vou dar um spoiler aqui, ela foi raptada pelo ouvidor do rei quando ela tinha 14 anos, e depois, anos mais tarde, que ele teve que voltar para Portugal, ela veio para Araxá. E aí ela abriu a chácara, né? A chácara do Jatobá, onde ela recebia os amigos, vamos dizer assim, né? É isso mesmo. E, com isso, acabou que o próprio ouvidor, que era de Goiás, que foi a rapaz que raptou ela na época, que fez com que o Nariz voltasse para Minas Gerais. Então, essa disputa de território entre Minas e Goiás era muito acirrada, né? Então, por isso que ele cedeu aos encantos dela e devolveu as terras para nós. E foi bom, porque o nosso mapa hoje é o mais bonito do Brasil, né? Eu fico muito encantado do jeito que o Agripa narra esse trecho, em especial porque ele mostra o tanto que Dona Beja, ela não era aquela mulher que chegava assim, eu quero Araxá para mim e para... Porque ela estava com o ouvidor em Paracatu na época. Eu não quero Araxá para mim. Ela, na época, havia um inquérito, entre aspas, eu não sei como é que se falava na época, porque para julgar o sequestro dela aqui. E quem era o comandante para o lado de Goiás era inimigo do ouvidor aqui. Então, Beja simplesmente vira e fala, olha, não seria melhor... O ouvidor, amigo do rei, não seria melhor que aquela ponta aqui de Minas Gerais voltasse para Minas Gerais, que aí você não sairia dos olhares aí de Goiás? E ele celebra depois, numa festa, Dona Beja como a inspiradora mesmo por isso. E ela, na verdade, sabíamos que tinha outros interesses que eram os dela mesmo, né? E a Agripa dá conta na literatura de trazer esse fato com uma suavidade que eu acredito que deve ter realmente acontecido. Mas trazer isso para a literatura, a gente como escritor, né, Bruno, é muito difícil. Aliás, eu estava até comentando com o Bruno, Mara, que trazer fatos históricos para dentro de um romance é sempre uma faca de dois gumes, porque pode ficar muito chato. E, ao contrário disso, a Agripa faz a gente ler assim, né? Loucamente, sem parar. É um virar de páginas. É um virar de páginas. É impressionante esse poder que ele tem de trazer a história de uma maneira muito interessante, de contar a história de uma maneira interessante, de entrelaçar. E isso que a gente sabe que tem muita coisa... eu vejo pouco em Beja do que de criação dele, mas eu acredito que ele ouviu muito aqui. Esses burburinhos parece que estão aqui. Inclusive, eu fico impressionado quando ele até marquei aqui, vou deixar para mostrar depois. Não está aqui. Os pensamentos. Ele fala muito sobre os pensamentos dos personagens. O que eles pensavam na época. Então, isso te traz um encantamento de cara. E a própria cara, assim, você lê a Agripa, você já vê tudo isso na televisão, né, Bruno? Que acabou fazendo essa revolução. Beja é o que é por causa de Agripa e da novela. Né? E a novela teve muito sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior, de público e de crítica. Né? E a Maitê Proença fala mesmo, até nas entrevistas que ela dá, que a carreira dela teve uma desenvoltura muito maior depois que ela fez a personagem. E contando um pouquinho também dessa nova edição, que nós lançamos em abril, a editora Itatiaia fechou, né? E o IBC de São Paulo, essa aí é a nova. O Instituto IBC de São Paulo ficou com o acervo. Então, eles propuseram que a gente fizesse uma nova repaginada nos livros, né? Você vê que está bem diferente da edição antiga, para que a gente republicasse todos os romances do escritor.
E eu concordei, mas dei a ideia que a gente fizesse com prefácios. Então, nós escolhemos, assim, com bastante cautela e cuidado, para que o prefaciador tivesse alguma coisa a ver com a história de cada volume. Então, são 7 volumes. Né? Então, a gente escolheu lançar as mulheres primeiro, né, que é essas 3 que eu contei para vocês, mas vem coisa boa por aí. Né? A gente já está planejando o lançamento dos próximos livros. E nós fizemos uma grande festa na Academia Mineira de Letras em abril desse ano, escolhemos esse mês por ser aniversário do Agripa, e os prefaciadores foram. Então, a Maitê foi para autografar o da Dona Beija, o Hugo de Castro Machado, que é o diretor do Museu Dona Joaquina da cidade de Pompéu, também prefaciou o Sinhabraba, que é a Dona Joaquina, e a Mary Del Priore, que também é muito conhecida do mundo literário, ela prefaciou o Chica que Manda, que fala sobre a Chica da Silva. E ela também tem muitos livros que falam sobre a Chica. Ela está lançando até um novo livro agora sobre a Chica. Então, a gente escolheu com muito cuidado. E a festa foi belíssima. Nós tivemos um recorde de público na Academia Mineira de Letras naquela noite. E nos trouxe muita alegria saber que o Agripa ainda é lido. Né? E vocês que são da Academia de Letras, bem sabem que vocês são chamados de imortais. Né? Por que isso? Porque, quando as pessoas falecem, a obra permanece viva. E eu acho isso maravilhoso, porque grandes escritores que já não estão entre nós continuam sendo lidos, continuam fazendo sucesso, né? E o acervo está aí, né? Acessível para todos. E assim vocês também acontecerá. Né? É claro, e eu achei assim, muito bonito essa escolha por mulheres, né? E me impressionou muito, porque eu falo assim, a minha pergunta inicial é porque quando a gente observa um homem, né, narrando mulheres e dando esse protagonismo para ela em grandes obras, né, dentro de um contexto de uma sociedade ainda muito carregada, muito focada no homem, né, e nas realizações do homem e na inferiorização da própria mulher, do papel dela, da questão política, eu acho que ele traz uma quebra de paradigma, e eu acho que por isso essa leitura se torna muito contemporânea, porque apesar dos avanços dos direitos das mulheres, ainda são passos muito importantes que ainda precisam ser dados, né? E acho que cada releitura que a gente faz, diante do contexto histórico que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai absorvendo outras questões, outras narrativas. E aí você mencionou algo que eu achei fantástico. Falou, olha, a Dona Beija era uma mulher à frente do seu tempo, fora daquele contexto. E aí, justamente por isso, ela ganha esse destaque. Então, se a gente pega a Dona Beija do passado e coloca hoje, no presente, ela é uma mulher que luta pela igualdade, por seus direitos políticos, é uma mulher que sabe do seu valor, talvez as escolhas também que pôde ter na vida diante daquele rapto, são situações que causam trauma, são situações que impedem grandes escolhas. Então, eu acho que muito do que foi escrito e do que foi televisionado traz esse mito à tona, justamente porque ainda é preciso avançar. Eu acho que tem uma força muito grande na obra dele, dessa energia da mulher que precisa ser respeitada, que precisa ocupar espaços. E é claro que tem sempre os aspectos de quem é o leitor e do que a gente vai absorver. Mas eu, particularmente, absorvo esses aspectos, porque eu acho que a Dona Beija ela precisa também ser reverenciada como uma mulher que lutou e conquistou um espaço de grande dificuldade à época, né? E aí, talvez por essa questão desse protagonismo dela, tantas outras coisas possam ter vindo dessas atitudes de mulheres que queriam viver vidas diferentes dessas que a maioria vivia. Na verdade, o Agripa deu voz a essas mulheres, né? Tanto a Beija quanto a Dona Joaquina também, e a Chica da Silva, né? Que foram mulheres que revolucionaram as suas épocas. Né? A Dona Joaquina, por exemplo, casou com 12 anos. Era um costume, na época, os pais escolherem os noivos, e assim era feito.
A Chica da Silva foi uma escravizada que virou a rainha daquela região. Então, você vê que elas já eram mulheres, vamos dizer assim, diferente do normal, né? E o Agripa veio, com essa genialidade dele, colocar isso tudo nos romances. E o romance histórico, ele é gostoso de ler porque ele flui, né? Então, a gente sempre quer saber o que vai acontecer na próxima página, né? E eu esqueci de falar dos ciclos dos outros livros, né? A Chica da Silva, ele fala sobre o ciclo dos diamantes, e a dona Joaquina do Pompéu, que é assim a braba, ele fala do ciclo agropecuário em Minas Gerais. E cada livro é um ciclo diferente. E ele era tão apaixonado por Minas que ele não queria ficar só na história de cada personagem. Ele queria ir fundo, né, na parte econômica, na parte social, tudo. Então, acho que sou suspeita, né, mas os livros são fantásticos, né? Todo mundo é suspeito, gosta, né? Quem gosta de romance histórico, com certeza tem o Agripa na prateleira. Mas esse gancho que o Bruno pegou é muito interessante, é muito importante a gente ressaltar, porque os próprios historiadores falam da Beja histórica e da Beja mito, né? E a Beja histórica é uma pequena parte, né? A gente tem poucos registros aqui em Araxá, pelo menos no Museu Dona Beja, uma balancinha, um documento, alguma coisa. A gente não conseguiria chegar à dimensão de quem foi Beja ou desse personagem que se tornou Beja por N fatores, né, que também incluem aí uma mulher que volta aí. Essa questão do ouvidor parece que existem fatos históricos que podem chegar a isso, mas que volta para Araxá rica. Você imagina o que as mulheres aqui não acharam, o que os homens não acharam, e realmente isso trazia um burburinho que traz uma lenda, e o Agripa foi cirúrgico aí de todos os pontos de vista, né, para buscar isso naquela essência, né, para trazer isso e em meio à poesia, né. A descrição de Araxá sempre é muito bonita, das riquezas de Araxá. Aí ele vai na geografia explicar por que aqui não se passava fome, né? Então, assim, trazer isso foi muito importante, porque se a gente for pegar isso dentro da história, se a gente fosse estudar a Beja só da história, a gente não estaria falando dessa complexidade toda que o Agripa trouxe. E a oralidade, ela tem o peso da história, mesmo que ela não seja, de fato, ali a história comprovada, né, pelos historiadores, não tem um valor tanto assim, mas a oralidade, ela tem o peso da história, porque é o que aquela comunidade sentia, o que é que ela viveu naquela época. E a Agripa trouxe isso nessa obra dele. Era o que tinha, né, de recurso na época, né? E a riqueza de detalhes com que ele descreve as coisas, né? Isso traz um encantamento, né, na hora da leitura. E eu fico pensando assim, como que ele fazia para linkar isso tudo, né, numa época que era tão diferente de hoje, que a gente não tinha os recursos que temos, né, como o chat GPT e etc., né? Mas eu acho que aí entra a questão da profundidade que se tem de conexões com outras pessoas, né? Com aquela sensibilidade das mãos, né? Dessa visão mais profunda do ser humano que ele já possui, uma característica dele mesmo, de ouvir a população, de identificar aquilo. E é claro que também, quando a gente fala de Dona Beja, eu acho que tem um contexto de descrição, que era uma descrição de referenciais de beleza da época. E porque tem registros, acho que uma foto da Dona Beja com 63 anos, acho que é isso, preto e branco. Então, não se sabe, né, as características efetivas, se ela era loira, né, aquela questão. Mas eu acho que isso é interessante também, porque a Dona Beja, ela pode ganhar a imaginação de cada leitor, né? Ela pode ser admirada e observada por várias perspectivas, né? E eu acho que ele trouxe essa liberdade também, porque ele deixou fluir, preservando contextos históricos importantes, mas fazendo esse aspecto ficcional muito bem feito. E aí eu acho que a Dona Beja se torna também mais, digamos, de projeção, após esse contexto ser televisionado, né? Eu acho que a gente também tem uma cultura da televisão no Brasil, da novela no Brasil, né?
E eu acho que isso influenciou, e tanto que influenciou a vida da Maitê, ela deixou isso claro, né? Sim, sim, nas entrevistas ela fala, né, que foi muito importante para ela, porque ela já tinha feito um papel anterior na TV Manchete, mas não tinha tido o sucesso e repercussão, né, que a Beija teve. Então, agora a gente vai ter, agora em 2026, o relançamento da Beija, com a Grazi Massafera, mas é um contexto mais moderno, vamos dizer assim, né? E a gente está na expectativa desse lançamento. Mas o Agripa é sempre lido, sempre tem que ser sempre reverenciado pela importância que ele tem na nossa literatura, né? E isso me traz uma alegria muito grande saber que ele ainda está presente aí na vida literária das pessoas, vamos colocar assim, né? O peso do Agripa em relação ao Agripa escritor, lógico que ele traz essa questão do contexto histórico, e a gente já debateu aqui de como ele entrelaça, tudo bem, mas o jeito que ele descreve as coisas, eu vou ler um trechinho aqui, e vocês ficam imaginando o roteirista da novela, o tanto que ele teve um trabalho fácil na época de fazer. Essa aqui é a chegada deles a Paracatu. Chegaram ao sobrado na manhã de sol, quando Deus sorria no azul claro do céu. Cantavam os pássaros, oscilavam ao vento as palmeiras nativas, e um cheiro bom de mato errava pelos caminhos. O calor do chão generoso germinava as sementes. Raízes bebiam a seiva da fecundidade da terra dos araxás. Ah, não, essa aqui já é chegando em Araxá. Cantavam, essa aqui é a família chegando em Araxá. Cantavam águas transparentes nos ribeirões ligeiros, a fartura se abria para todas as bocas. João sentia-se estuante de indômita coragem. Maria estava com o coração desanuviado. Beija, Beija sorria. Então, assim, já o próprio cinema já está ali. Direitinho, né? Você sente a cena, né? toda, né? Então, você imagina que o roteirista pegou um negócio que, que felicidade, estamos em casa, né? E quem conhece Minas, quem conhece Araxá, eu acho que tem esse encanto também, né? Porque Minas das Montanhas, aí você sente o cheiro da mata, né? Eu acho que isso tudo influencia, né? Acho que essa sensibilidade dele aflorou na forma como ele descreve todo o contexto histórico e toda a construção dos personagens. Isso é muito profundo mesmo. Eu fico muito impressionado também na forma de escrever. Aí, como escritor também, você tá aí ele colocava o i só, i mesmo, não é aí. É o i, você tá aí. Aí, às vezes, se era uma pessoa mais ouvidor, aí não, aí sim, do jeito que ele falava na época. Então, ele teve essa preocupação, inclusive, com a oralidade. A oralidade está muito presente, em especial em Beija, e é a oralidade mesmo, que você sente na ponta, não é que... muitos autores escrevem, mas ele falava errado, mas na hora de escrever, escrevia a narrativa tudo certinho. Ele não. Você está aí, é o i com o i mesmo. E o vocabulário também que ele usava da época, tanto é que no final de cada volume a gente encontra um glossário, né? Porque palavras que eram usadas na época, que hoje a gente não usa mais, né? Que ele fazia questão de que fosse de acordo com o original, né? Vamos dizer assim. Então, o Agripa andava com essa cadernetinha que eu contei para vocês, que ele anotava tudo. E era interessante também, às vezes de manhã, minha avó chegava no quarto e encontrava, assim, do lado da cama, jornais com todas as margens escritas por ele, que ele acordava de noite, com tantas ideias que ele queria colocar no papel. E ele falava que as ideias eram tantas que pareciam bolhas de champanhe. Olha que lindo, né? Então, como ele não queria perder aquela ideia, ele pegava o primeiro papel que ele encontrava, que normalmente era o jornal que ele lia antes de dormir, e já anotava tudo, né? Então, eu acho essa passagem interessante, que é uma coisa íntima da nossa família, mas eu acho que tem a ver com a criatividade dele, né? O processo que ele usava, que ele não queria deixar perder nada, né? Para depois colocar isso dentro de cada romance. Cada um escrito numa época, todos foram lançados em conjunto em 1966, mas 2 livros foram publicados antes, e a Beija é um deles. A Beija, em 1957, foi a primeira edição pela Pongete, do Rio de Janeiro,
e a Fome em Canaã, que foi em 1951. E a Fome em Canaã até ganhou prêmio, sabe, da revista O Cruzeiro. Vocês lembram dessa revista O Cruzeiro? Muito antiga. Você não deve lembrar, não, Bruno, que você é muito novo. Mas, na época, havia no Brasil a revista O Cruzeiro, que eles fizeram o lançamento de um concurso literário nacional, e que eles estavam procurando novos talentos. Então, a Agripa acabou ganhando a edição de 1949, e ele escreveu em 49 e publicou em 51 por causa que ele ganhou esse concurso. E o Agripa é muito premiado, né? Ele é premiado pela Academia Brasileira de Letras, com livros de poesia, e tem também um livro, o único livro que ele escreveu de literatura infantil, que chama As Diabruras da Comadre Raposa, que dedicou a nós, seus netos, né? E ganhou o prêmio também Monteiro Lobato, em 1963. Então, realmente, ele é um escritor reconhecido, né? E isso traz muita alegria para nós. Mara, você me permite, eu vou chutar uma bola para o Bruno aqui, porque é a área dele, doutor, né, nessa área, inclusive. O quanto que a Agripa trouxe, revelou a humanidade em seus personagens, e mais que isso, trouxe personagens que estariam de fora da história para dentro, de fato, da história. O lado social e humano ali dentro das obras, isso eu acredito que tem, inclusive, influenciado muito no jeito que a gente olha hoje para o nosso passado, né, Bruno? Eu acho que toda vez que a gente está aqui falando também num festival sobre a memória, né? E a construção da memória é que a gente observe as lições do passado e que a gente reconheça essas lições para que o mal não volte a acontecer em situações de invisibilidade de seres humanos, de inferioridade de pessoas, de extremas violências ou vários tipos de violência como a gente tem hoje. E a gente percebe que a questão do preconceito, a discriminação, as desigualdades sociais, elas ainda fazem muito parte da nossa realidade, não só a nível nacional, mas mundial. E quando a gente olha para como ele descreve essa humanidade, ele traz esses personagens e esses contextos descritos de ciclos, né, onde percebe a força da economia, mas, ao mesmo tempo, dando voz a personagens emblemáticos da época. Eu acho que é uma forma de chamar atenção para algo que talvez ele já percebesse a necessidade de olhar, de ver com os olhos, né, e não fingir que não vê. E o fato dessa sensibilidade estar presente demonstra a sensibilidade dele enquanto ser humano e demonstra essa humanidade que a gente está buscando construir, né? Porque eu acho que nenhuma sociedade ela pode se construir no não ver. É no ver, é no sentir, é na aproximação, é no perceber que enquanto um de nós está sofrendo, a nossa humanidade está sofrendo. Então, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque isso me traz boas memórias, né? E até eu acho que muitas vezes a sociedade de hoje, a gente fica escolhendo o mal menor. E aí tem um livro da Hannah Arendt, quando ela fala o julgamento de Eichmann, em Jerusalém, ela fala assim: nós esquecemos muito rapidamente que ao escolher o mal menor, ainda assim escolhemos o mal. E eu acho que a gente precisa muito avaliar o mal menor que nós ainda estamos continuando a escolher, para que a gente escolha o certo. E o certo é respeitar as pessoas, o certo é preservar a dignidade e entender as histórias de vida. E eu acho que a Dona Beija é emblemática, mas é uma história de vida. E tem muito a nos ensinar como qualquer pessoa. Eu falo isso, Bruno, sabia que você falaria muito bem sobre esse assunto, porque para o escritor não adianta, ele não traz para a obra dele o que ele não tem na essência. E eu queria que a Mara falasse muito sobre os atendimentos do Agripa, porque não eram atendimentos aqueles que você chega lá e só pagava, né, Mara? Conta para a gente. Aliás, muitas vezes nem pagavam, né? É uma passagem interessante que eu tenho para contar para vocês, que a minha avó, ela ficava muito preocupada com as contas da casa e tudo, né? E o Agripa, ele era muito humanista realmente, e ele, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes,
ele atendia as pessoas e não cobrava pelas consultas, né? Então, tem essa passagem da minha avó: Agripa, nós temos as contas para pagar, né? Então, ela insistia com ele sobre isso, porque, realmente, se dependesse dele, ele faria, assim, esse trabalho pelo ser humano, né? Primeiro, pelo ser humano que ele era, né? Que ele era fora de série, e também para atender ao outro, né? Que eu acho que isso é mais importante. E o fato dele ser médico já traz essa preocupação com o outro, né? Muitas vezes, em Sete Lagoas, ele saía para atender as pessoas longe, ia a cavalo, às vezes atravessava rios, né, ou riachos, assim, de madrugada. E tem uma passagem interessante, que ele ficou de atravessar o rio para fazer um parto muito difícil, que o moço veio lá da fazenda para buscar o doutor Agripa para poder fazer o parto, e veio uma tempestade na hora da travessia do rio, que ele não conseguiu atravessar. Então, ele ficou muito preocupado, ficou pensando naquilo, com a moça lá, com aquele parto difícil, e o tempo passou. Na manhã seguinte, ele conseguiu atravessar e chegou lá. Quando ele chegou lá na casa desse fazendeiro, a moça falou: doutora Agripa, olha só como é que meu filho está bem depois que o senhor fez o parto. Ele falou: mas eu não vim aqui ontem, eu estou chegando aqui agora. Eu falei: não, o senhor esteve aqui sim, foi o senhor que trouxe meu filho à vida. Então, você vê que tem muita coisa também, muita história bonita que ele contava para a gente, que dessa humanidade dele, né? Que ele queria salvar as pessoas, queria fazer o trabalho humanitário, não só por causa do pagamento da consulta. E tem uma passagem mais triste, que eu também gostaria de contar para vocês, é que ele perdeu uma filha com 34 anos, quando ele estava em Recife fazendo... que ele mudou para Recife, ficou 15 anos morando lá. Ele foi médico do Banco do Brasil, do setor médico do Banco do Brasil. E a filha dele faleceu com pneumonia nessa época, sabe? E ele ficou extremamente deprimido e entristecido por ele ser médico e não conseguir salvar a própria filha, né? Então, isso é uma passagem muito triste, que nos traz também a comprovação, né? Porque perder um filho não é uma coisa fácil. E, por ele ser médico, ainda ficou mais pesado para ele, né? Foi isso que fez ele voltar para Minas? Foi isso que fez ele voltar para Minas, né? Então, ele voltou para Minas Gerais, que ele sempre queria falar, ele falava que queria morrer em Minas, porque ele era apaixonado pelo nosso estado. E, como ele viveu 15 anos em Recife, por motivos, né, profissionais e tudo, mas ele quis voltar. Então, isso arrasou com ele, e foi, assim, o gatilho para ele voltar para os braços de Minas, como ele falava, né? A gente está caminhando para o final da conversa, infelizmente. Acho que temos menos de 5 minutos, eu acho, 5 minutos. Eu acho que muita gente ficou com curiosidade, porque vem Dona Beija aí. Eles consultaram a família, a gente fica com essa curiosidade. Como é que vocês ajudaram nisso? Na verdade, eles sempre consultam por causa dos direitos autorais, né? E eles estão usando o livro do Agripa para poder fazer a nova novela. Não vai ser novela, vai ser um streaming, né? Vão ser 60 capítulos no HBO Max. Naturalmente, eles consultaram, mas a gente viu que a abordagem que eles vão fazer é bem diferente. Naturalmente, a gente concedeu, porque o nome do Agripa, né, que está aí sendo divulgado, por mais um recurso que a gente tem para divulgação. Mas a novela foi um sucesso tremendo, tanto a Beija quanto a Chica, mas nós sempre somos consultados pelas leis, né, dos direitos autorais, né? Bruno, vamos então, já encerrando, queria que você desse suas considerações finais, falasse sobre essa personagem, seus entendimentos em relação à Dona Beija e à Agripa. Eu queria agradecer a oportunidade, Mara, de ter te conhecido, né? Ter conhecido a família aí, de tomado um café, né? Essa mineiridade é muito importante para cada um de nós.
fiquei muito satisfeito por essa oportunidade e mais ainda pela essência de humanidade conservada nesse núcleo familiar, né, nessa família linda que vocês preservam e honram, né? E aí eu encerro aqui com algumas reflexões, né, que é um poema que eu escrevi sobre a Dona Beija, sobre o que eu sinto, né, do que eu li e do que foi construído. Dona Beija, dona de si, o nascer de uma mulher, o crescer de uma mulher, o florescer de uma mulher, são símbolos de resistência num mundo de tamanha violência. Compreender o feminino não é escolha, é destino. Na terra de sol nascente, floresceu uma mulher potente, atraía olhares de toda a gente, fazia o que queria e outras mulheres protegia. A vida a marcou e a fez sofrer, mas aprendeu a se impor para sobreviver. Ela não só sentia, ela verdadeiramente sabia que cada um dava o que tinha. Foi julgada e humilhada, padeceu de amores e dores, mas à sua maneira viveu intensamente. Apesar de tida como inconsequente, sempre empossava sua voz eloquente. Na luta por ser resiliente, deixou muitos legados que não podem ser negados. Para as filhas, sororidade, para as mulheres, liberdade, para si mesma, sua verdade, para Araxá, identidade. Da vida para a lenda, da realidade para o mito, como Ana Jacinta nasceu, como Dona Beija cresceu, por todas as mulheres floresceu, do feminino nunca se esqueceu. Dona Beija é dona de si, dona do que quiser. Dona Beija vive no percorrer de encruzilhadas, na memória do povo, na eternidade da literatura. Beija é mito e lenda. É a vida em flor de Agripa, esse grande escritor. Ai, que lindo! Obrigado. Ô, gente, eu quero agradecer a presença e o interesse de vocês e também da participação, César e Bruno. Foi um prazer conviver aqui com vocês esses minutinhos e agradecer a participação aqui do FLI Araxá, através do imenso Afonso Borges, com esse projeto maravilhoso que ele tem, né, não só em Araxá, como em outras cidades mineiras. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Então é isso, para quem esteve aqui com a gente presencialmente, para vocês que estão online conosco, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.